casa, com a criançada em casa assim, ó, de férias, tá? Uma bagunça dessa aqui, ó, bagunça organizada, aqui a gente é organizado. Tô recebendo a Loli, Maria Carolina Loli, vou sentar aqui pra gente conversar, porque é assim, né? Em casa é isso aqui que a gente faz com as crianças, principalmente agora nas férias, é sentar no chão, é bagunçar. Só que aqui a gente tem brinquedos que, além desse momento divertido, vai ensinar, vai trazer benefícios, a gente pode dizer, a curto, médio e longo prazo? Fala pra gente, então. Dos conhecimentos, né, para todas as áreas do desenvolvimento infantil. Então, tanto para a questão motora, tanto para a questão da criatividade, da lógica, do desenvolvimento da atenção, tudo isso. E brincando, a criança aprende muito. Então, assim, às vezes a gente fala que a criança brinca muito, ou senão a gente negligencia esse período tão importante, que é o brinquedo de brincar com outras atividades. Por exemplo, o celular, a televisão, porque é muito mais fácil, Exatamente. né? Mas a gente está fazendo com que as nossas crianças percam um tempo preciosíssimo para o seu desenvolvimento, que é a brincadeira. Bom, aqui dá para começar por todos os cantos, mas eu vou começar um pouquinho pedindo para o Jaca ou para o Alziro mostrar aqui em cima, ó. A gente tem uma versão pequenininha do Jenga, né? Que chama Jenga, que você vai tirando ali os palitinhos e vai formando mais para cima. Aqui, na minha frente, a gente tem uma versão gigante dele, que é justamente isso aqui, ó. Você vai tirando e vai colocando. Agora, Loli, explica pra gente o que a criança vai estar trabalhando no cérebro dela, fazendo justamente isso aqui que eu tô fazendo. Essa brincadeira, o do Jenga, apesar de ser assim, muito engraçada, as crianças elas gostam muito de fazer com que derrube, né? Quem derrubar primeiro, eu tô quase. quem derrubar primeiro é que perde. Essa brincadeira, além do planejamento, a questão da lógica, né? Então, qual peça que eu vou tirar, onde que eu vou colocar para que não caia na minha vez, né? Então, essa questão lógica é muito importante para o desenvolvimento, por exemplo, da matemática. E sabe aquela criança que anda se batendo em todos os lugares? Às vezes a criança, ela derruba tudo. Essa brincadeira, ela pode... essa coordenação, essa orientação espacial também. Por onde que a gente começa aqui? Não vai? Vamos lá. Bom, vamos lá. Por exemplo, os dedoches, que são brinquedinhos que a gente pode fazer isso. Aqui o meu é de feltro, né? Mas a gente pode incentivar com que as crianças façam, inclusive, de papel, né? Para contar histórias. Então, nesse momento em que a criança está fazendo o brinquedo dela, o próprio brinquedo, ela já está trabalhando a sua criatividade, a atenção, as relações que ela tem, então, discriminação visual, como que é uma galinha, por exemplo. Ela precisa ter a imagem mental desse animal para montar o seu dedoche. E dá para fazer com outros materiais também. Exato, né? Com papel. Enfim, a criança pode exercer a sua criatividade com caixinha de medicamento, dá para fazer também, né? Dá para fazer de várias formas. Então, muito bom. E, inclusive, sabe, Vitor, as crianças elas têm perdido muito tempo de conversa com as outras pessoas. E essas brincadeiras de contar histórias faz com que a criança tenha um planejamento da oralidade com começo, meio e fim. Porque se a gente conversa com as crianças, elas falam assim, sabe? Tá falando sobre a avó hoje, que foi na casa da avó, depois ela emenda outro assunto que não tem nada a ver e a gente acaba sem entender aquilo que elas falam. Entendi. Vamos lá, então vamos continuar. O que mais que você destaca aqui? Trouxe aqui esse brinquedo que é como se fosse um estacionamento. Aí tem as cartinhas, né, dizendo como que você deve montar. E a estratégia é que fazer com que a criança saia com esse carrinho vermelho por esse buraco que tem aqui. Então ele tem que usar da sua... Vai para frente, tem que dar ré. Só pode ir de frente, para trás e dos lados. Eu já travei aqui já. Aí. Mas a ideia é justamente que ela consiga sair com esse carrinho aqui. É um jogo muito bacana que as crianças adoram. E sem contar o tempo que ela vai ficar aqui, você pode até dar uma dificultada e tudo mais. Exato, então as cartas, né, elas têm grau dificultando fácil, a situação. médio e difícil. Então, assim, se ela evolui de uma fase para outra, significa que a gente vai dando mais desafios para essa brincadeira. Esse é um jogo que a criança pode brincar sozinha, por exemplo, se ela não tem a presença dos pais, de outra pessoa para estar acompanhando. Vamos para aquele que está lá na ponta, ó, que é o boliche. Aqui você tem, claro, o boliche prontinho, os pinos bonitinhos, mas esse é um outro que dá para fazer com a criança, com garrafa PET, fazer uma bolinha de meia, talvez, não é? Com garrafa PET, com bolinha de meia, até mesmo com caixas menores, a gente pode criar, né, os pinos do boliche. É uma brincadeira que, além da estratégia, a criança ela precisa mirar a bola para o lugar certo. Qual é a força que eu vou ter que colocar para fazer esse lançamento da bola, né? Para qual lugar eu direciono o arremesso da bola. Então é uma brincadeira que, além da orientação espacial, da orientação corporal do próprio corpo da criança, né, mexe com questões lógicas e questões relacionadas à atenção. Bom, continuando, tem esse aqui na frente, ó. Esse aqui está na nossa frente, você vai formando uma torre. Lá eu formei só duas, só coloquei duas torrezinhas. E é de acordo com a carta que você vai virando, né? Exatamente. Então,
você vai tirando a cartinha, esse aqui, tá? Ó, vai tirando a cartinha, isso. Tá vendo que tem um monte de coisa aqui, ó, um monte de colorido. E aí você vai montando essa torrezinha que eu montei lá na frente. E nisso, claro, a ideia é ficar grandão. Mas tem algumas cartinhas só que só tem uma opção, olha só, gente. Só tem uma. Então, colocou ali, você tem que colocar só um pininho desse amarelo. Aqui eu vou estar trabalhando outras coisas aí também. Isso. Além da atenção, do raciocínio lógico também, né? Essa habilidade de estratégia, porque, por exemplo, se ali cai duas peças, será que se eu colocar ao mesmo tempo as duas, elas vão fazer com que a minha torre não caia? Coloca né? uma ou depois a outra. Isso. Então, é um jogo de planejamento, né? E isso ajuda muito a criança nessas questões do pensamento lógico, que é muito importante a partir dos 8 anos. Agora vamos para essa parte que mexe literalmente aí com o cérebro. A gente está falando desses jogos de memória, quebra-cabeça e tudo mais. Isso é muito importante. Mas a partir de que idade, por exemplo, que eu já posso introduzir um brinquedo desse tipo aqui, como esse, na criança? Assim? Esse brinquedo, a partir ali dos 5 anos, a criança ela já começa a desenvolver algumas relações sobre a atenção e o desenvolvimento do planejamento executivo que a gente fala, que são funções cerebrais importantíssimas para a aprendizagem e para a gente viver em sociedade. Sabe aquela questão do autocontrole, de você saber o que é certo, o que é errado, esperar a sua vez, né? Então, esses jogos, eles trabalham além de todas essas questões relacionadas à atenção, né? O desenvolvimento cognitivo, e ensinam também essas questões sociais para a criança, né? Então, E o jogo da memória dá para improvisar? Que a gente tem, claro, um tabuleiro bonitão, mas a gente consegue improvisar com uma outra forma em casa? Exato, ó, eu até trouxe ali para você, ó, um jogo de memória. Esse aqui? Isso. Vou tirar. Vou colocar Apesar aqui, ó. desse Vou trazer ser- aqui pertinho de mim, então. Vamos lá. Exato. Apesar desse jogo ser um jogo comprado, né? Mas nós podemos produzir em casa. Olha, então aqui nós temos as operações matemáticas, né? E aqui eu teria, faz de conta só, né? Sim. Porque eu peguei aleatoriamente aqui. Então a resposta. Então a criança ela precisa pensar nessa solução. Contar e- aqui isso. o quadradinho, ou então a estrela, tem outras figuras aqui. Exatamente. E daí fazer essa fazer soma, a enfim, esse contagem, cálculo. né? Para daí dar a resposta. Então, uma carta do jogo da memória é a conta e a outra carta é a resposta. Então, a criança precisa fazer todo esse planejamento para te responder da maneira correta. Loli, é saudável propor desafios, por exemplo, assim, se acertar tal conta, ou se ganhar no jogo, fazer tal coisa, vai ter uma prenda, alguma coisa nesse tipo. É saudável até que ponto? Como faz isso? É saudável desde que isso não mexa muito nessas questões sociais da criança. Porque tem criança que só Porque vai brincar querer... tem que ser pra brincar também, né? Exatamente. Tem criança que só vai querer jogar com você Se esse tiver. jogo se tiver um prêmio. Porque Esse esse jogo é um jogo que mexe com questões da escola, entre aspas, né? Então, por essa razão, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Brincadeira é brincadeira, é um momento livre da criança, né? Ela não deve ser recompensada por brincar de algo. E a criança, Vitor, precisa aprender, esperar a sua vez, precisa aprender que no mundo a gente não ganha todas as vezes, no mundo a gente perde também e a gente tem que aprender a conviver com isso. Esse aqui, ó, que tá aqui na frente, vou tirar esse aqui para ver melhor. Esse aqui, acho que todo mundo já teve algum parecido em casa. Tem uma marca bem famosa e tudo mais. Aqui, criança, bom, eu falo agora falando de mim, montava cidade, posto de gasolina, um monte de coisa. Isso estimula muito, não é? Com certeza, porque assim, quando a criança ela tem peças aleatórias como essas daqui, né, com tamanhos diferentes, Sim. ela precisa resgatar lá no cérebro dela a imagem que ela tem daquilo que ela quer construir e produzir algo parecido com aquilo. Veja como que nós estamos trabalhando questões cerebrais, questões cognitivas com essa criança. Então esse brinquedo, ele é muito simples, né? A gente tem o caro e tem os baratinhos, né? E eles oferecem assim uma riqueza de propriedades que serão desenvolvidas. Rapidinho, com Loli, pra gente encerrar. Celular. Como que eu organizo? tempo, né, Vitor? Dependendo da idade da criança, tempo de celular é muito importante. Dependendo da idade, nem celular. Exato. Inclusive a Associação Brasileira de Pediatria, ela coloca, né, alguns horários e, importantíssimo, durante a noite, no período em que a criança irá dormir, né, antes, 1 hora pelo menos, do período que a criança vai dormir, que você costuma colocar essa criança para dormir, é importante que ela não tenha contato nenhum com tela, nem de celular, nem de televisão. Muito obrigado, Imagina, viu, Vitor. por essa brincadeira que você aprontou aqui com a gente. É isso, tá? Loli tá no chão aqui, que eu propus pra ela, Loli, vamos fazer um negócio bem como a gente faz em casa? Ela falou, vamos bagunçar, trazer as coisas pras crianças. E é isso, então dá pra você tirar o celular da tua criança aí e realmente dar esse monte de brinquedo aqui pra ela, viu? Muito obrigado, vou levantar aqui agora, vamos